Olha, nós vamos continuar falando sobre essa nova legislação que estabelece regras mais rigorosas para promover a igualdade salarial entre os gêneros. Para nos ajudar a entender melhor essa questão, nós vamos conversar agora ao vivo com a especialista em direito trabalhista, Michele Gino. Michele, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite mais uma vez. O prazer é nosso. Bom, agora a lei já está aí. E como colocar essa lei em prática? Pois é, isso é uma das maiores críticas que vem sendo recebidas quanto à lei, né? Isso trata de uma política pública que o presidente tinha colocado como meta de campanha, é um avanço. Eu costumo fazer uma análise de que o direito, ele sempre está atrasado diante das mudanças sociais. As discussões a respeito de igualdade salarial entre homens e mulheres e as questões de gênero já é uma discussão que está sendo fomentada há muitos anos. A gente tem que pensar na aplicabilidade dessa lei e uma das principais críticas é que somente colocando uma fiscalização, não deixando de ser uma evolução, a gente tem que pensar nas questões outras de trabalho, como, por exemplo, a licença paternidade, de que no Brasil é irrisória perto da licença maternidade, que isso faz uma retirada das mulheres do mercado de trabalho. A gente tem que contabilizar as questões de creche, que hoje a gente tem um percentual altíssimo de mães solos no mercado de trabalho e de que a gente não tem um sistema de creche e de educação para abarcar os filhos dessas mulheres. E a gente tem que colocar muito plausivelmente que a gente tem uma lei aí que está em sequência, que é a de LGPD, né? Para a gente entender como que nós vamos fazer essa real fiscalização dos salários desses funcionários para a gente saber qual que é o parâmetro disso. Eu queria exatamente pegar um exemplo. Digamos que numa empresa tem duas pessoas, um homem ganha 50% a mais do que a mulher, exercendo a mesma função. A empresa vai ter que aumentar o salário da mulher? A gente tem que, nós já temos na CLT, né, no artigo, a gente já tinha previsto nisso, no artigo 510 da CLT, a respeito da igualdade de gênero. Entende-se que existem vários os fatores que façam com que uma pessoa receba mais do que a outra dentro de uma empresa. O que a gente está falando aqui é que a gente tem pessoas que sejam com a mesma escolaridade, o mesmo grau de instrução, que elas têm o mesmo tempo de carreira e que a única coisa que faça diferença entre elas é quanto ao gênero, se ela é homem ou é mulher. Então, nós sim temos que pensar que isso não é igual, isso não é direito, não é o correto. Então, uma empresa que pague 50% a mais para um funcionário homem, porque ele é só pela qualificação dele ser homem, e hoje a gente tem diversas pesquisas, inclusive uma da ONU que saiu mês passado, a respeito de que mulheres recebem 22% a menos do que homens, ocupando a mesma função com o mesmo grau de escolaridade. Então, o ideal é que a empresa iguale e a lei vem para isso, para que eu tenha, se eu pago 50% para um, eu tenho que pagar 50% a mais para o outro, para eu igualitar esse salário. Mas aí não pode gerar, por exemplo, vamos pegar a situação prática. A empresa fala assim, não, eu não vou conceder esse aumento, eu vou tirar essa pessoa, contratar uma com menos tempo de casa, porque eu posso pagar a diferença. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer e a gente sabe que é uma prática, infelizmente, comum entre as empresas. Só que para isso, nós agora, e sempre tivemos aí, a Justiça do Trabalho, essa funcionária que foi dispensada, fazendo a comprovação de que ela recebia 50% a mais, mesmo ocupando as mesmas funções que aquele homem, ela pode ter uma reparação trabalhista, inclusive de danos morais. Mas agora vamos trabalhar isso em nível de Brasil. Quem que fiscalizaria isso e de que forma seria feita essa fiscalização? Nós temos, através da lei agora, a criação de canais de denúncia, que a gente sabe que é muito complicado para um funcionário fazer uma denúncia dentro de uma empresa. Nós sempre tivemos e sempre fomos conhecidos pela firmeza das questões da CIPA, que são empregados, que são representantes dos empregados junto aos empregadores. Nós temos os sindicatos, que a partir de agora vão ter uma nova demanda, vamos dizer assim, e nós temos órgãos que sim e sempre estiveram muito responsáveis pelos trabalhadores, que é o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Esses órgãos serão canais para denúncia a respeito do assunto. Por exemplo, os negros, comprovadamente, por meio de pesquisas, eles ganham menos também. A lei atingiria também essas pessoas? Sim,
A lei abarca não só as questões de gênero, né? Ela fala das questões raciais também. A gente tem várias questões a serem colocadas aqui, mas o principal é as falas quanto à misoginia, que é a discriminação por gênero, que nós já estamos há um bom tempo falando disso e mesmo com questões legais, elas não são efetivadas. As questões quanto ao racismo e raciais, a gente tem lei específica, a gente tem pontuações específicas e na prática a gente sabe que a ascensão de pretos a cargos, por exemplo, de direção, a de comando, se demora um tempo muito maior do que um branco com a mesma qualificação. E no Estado, a gente sabe que para uma pessoa subir de grau, vamos dizer assim, financeiro, educacional, algo parecido, de uma geração para outra, demora-se cerca de 10 gerações por uma questão de raça. Doutora, muito obrigado pela participação. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos.